Olá, tudo bem contigo? Hoje vamos ver grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aquela famosa regra de três que a gente vê tanto em problemas de matemática, como em física, inclusive em outras matérias. Vou fazer um resumão da teoria e passar dicas para você poder resolver qualquer problema de regra de três simples e composta daqui para frente, ok? Vamos lá? Vamos começar definindo, entendendo o que é uma grandeza. Então, a grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, medido, né? Por exemplo, o que a gente pode, como exemplo, a gente pode falar de quantidade de dias trabalhados, o teu salário, quantidade de matérias de estudo. Então, aqui nesse gráfico, aqui ao lado, a gente vê a evolução do salário ao longo dos anos. Então, o salário é um tipo de grandeza. E as grandezas elas podem aumentar ou diminuir, né? E quando a gente diz que uma grandeza é diretamente proporcional, significa que se uma grandeza sobe, a outra sobe também. Se uma aumenta, outra aumenta. Assim como o inverso. Se uma diminui, a outra diminui. Né? Se uma reduz, outra reduz também. Tá? Então sempre caminham juntas. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de quantidade de farinha. Né? Em quilo desse lado e aqui a quantidade de pães do outro lado. Ou seja, com 1 quilo eu faço 12 pães, mas se eu tiver 2 quilos eu faço 24 pães. Com 3 quilos eu faço 36 pães e com 4 faço 48 e assim sucessivamente. Ou seja, aumento a quantidade de farinha, aumento a quantidade de pães. Tá? Então, são a grandeza, a quantidade de farinha é uma grandeza. Outra grandeza é a quantidade de pães, e as duas crescem juntas. Um outro exemplo, hora de estudo por dia e nota na prova, não é? Está diretamente relacionado, a gente sabe disso, não é mesmo? Então, se eu estudo, por exemplo, 10 horas por dia, eu tiro nota 10. Se estudo 9, tiro 9, tá? Aqui no caso, eu estou dando um exemplo em que a gente reduz a quantidade de horas e as notas também acabam reduzindo. Nesse primeiro caso, tá? Eu estou subindo, aumentando a quantidade de quilo de farinha e a quantidade de pães aumenta. E quando a gente fala de inversamente proporcional, significa que ao aumentar uma grandeza, a outra diminui. Ou o inverso, eu diminuo uma grandeza e a outra aumenta. Vamos ver um exemplo? Pegar um carro, né, que percorre a uma distância fixa de 100 km. A uma velocidade de 80 km por hora constante, ele faz o percurso de 100 km em 2 horas. Mas se ele aumenta a velocidade para 100 km por hora, ele faz o percurso em 1,6. Você vê que o tempo de duração do percurso, ele está diminuindo. Se aumenta a velocidade mais ainda, diminui mais ainda o tempo. Se aumenta um pouco mais, eu diminuo mais ainda, e nesse caso especificamente, corre o risco aí de receber até uma multa. Ou seja, essa grandeza sobe, né, aumenta, por outro lado, essa outra aqui diminui. Ou seja, são grandezas, velocidade é uma grandeza, o tempo em horas é uma outra grandeza e são inversamente proporcionais. Tá ok até aqui? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente consolidar um pouco esse conceito. Então, o primeiro passo para resolver o problema desse tipo é sempre identificar as grandezas que fazem parte do problema. Tá? Eu tenho aqui 3 exemplos. Vamos pegar o primeiro. Né? No primeiro caso, quem são as grandezas? Esse é o primeiro ponto de partida. É preciso identificar as grandezas. Então, lendo o texto, diz o seguinte: para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros percorrerá com 60 litros? Ou seja, a distância é uma grandeza. É uma das grandezas. E qual a outra grandeza? Litros de combustível. Esse aqui é uma outra grandeza. Correto? Vocês acham que estão diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais, né? Quanto mais litros tiver, maior a minha autonomia, mais distância percorro. Tá?
Vamos ver esse segundo exemplo aqui. 5 pedreiros conseguem levantar o quê? 10 paredes de 10 metros quadrados em um dia. Quantas paredes de 10 metros quadrados 7 pedreiros conseguem levantar em um dia? Primeiro, quais são as grandezas? Deixa eu marcar com outra cor para facilitar. Isso, quantidade de pedreiros é uma grandeza. E outra grandeza? Quantidade de paredes é outra grandeza. E esse 10 metros quadrados aqui? Ele é uma grandeza, mas nesse caso aqui ele não muda, porque todas as paredes, independente se eu tenho 5 pedreiros, ou 7, ou 10, ou 20, vão ter sempre o mesmo tamanho, de 10 metros quadrados, mesma área. Tá ok? E aqui, eles são, essas duas grandezas, quantidade de pedreiros e quantidade de paredes, vocês acham que são diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu tenho mais pedreiros, eu faço mais paredes ou faço menos? Faço mais. Então, são diretamente proporcionais. Um outro exemplo. Em um serviço de entregas, né, um veículo de uma transportadora percorre certa distância em 6 horas, a uma velocidade média de 40 km por hora. E se a velocidade aumentasse para 60 km por hora? Né? Em quanto tempo ele percorreria? Então, primeira coisa, identificar as grandezas de novo. Quantidade de tempo, horas, o tempo, é uma grandeza. E a outra grandeza é a velocidade. Né? Velocidade média é uma outra grandeza. Agora, imagine de novo uma certa distância fixa e você percorre essa distância fixa a 40 km por hora. E você gasta aí 6 horas, por exemplo. E se você aumentar essa velocidade para 60, você acha que demora mais ou menos? Intuitivamente, parece que demora menos, não é mesmo? Então, de um lado eu estou aumentando a velocidade e do outro lado diminuindo o tempo. Ou seja, são inversamente proporcionais. Certinho? Então, vamos lá. Uma vez que a gente sabe identificar as grandezas, o segundo passo fundamental é saber identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou pegar um exemplo e a partir desse exemplo a gente consegue entender ou identificar como é que a gente define ou identifica. Então, imagina o seguinte, a grandeza A é a quantidade de farinha, tá? E a grandeza B é a quantidade de pães. Então, se eu com 6 kg de farinha faço 120 pães, por exemplo, se eu diminuo a quantidade de farinha, por exemplo, para 2, né? Será que eu faço mais ou menos pães? A questão é, a gente vai ter que achar o x. Então, na grandeza que eu quero descobrir, né, eu quero descobrir aqui se eu faço mais ou menos pães com 2 quilos, eu faço quantos pães? Então, eu já coloco o x aqui, né, que é a nossa variável, é o valor que a gente vai ter que achar. Com menos farinha, eu acho que eu faço menos pães, não é mesmo? Sim, eu faço menos pães. Ou seja, logo a seta B, que também está indicado aqui para baixo, seguindo o quê? Seguindo o mesmo sentido do A, não é mesmo? Uma diminui, outra diminui. São diretamente proporcionais. Vamos pegar um outro exemplo. Tem um circuito de corrida, cada volta ele tem uma distância, aí, um percurso de 5 km. E eu estou chamando que a grandeza A é a velocidade média em km por hora. Né? E a grandeza B é o tempo para dar uma volta. Então, a 200 km por hora, ele percorre em 1 minuto. E se eu reduzir essa velocidade para 150, será que eu dou uma volta em mais ou menos tempo? Quero descobrir o tempo? Eu coloco o x aqui. Será que demoro mais ou menos? Bem, se a velocidade diminui, parece que eu faço mais tempo. Isso, se eu faço mais tempo. Então, a setinha está voltada para cima, né? E essa aqui está para baixo. Ou seja, estão invertidos. Ou seja, se estão invertidos, significa inversamente proporcionais. Tá ok até aqui? Vamos praticar um pouquinho então. Agora que você está craque, tá? Então, para percorrer 300 km, o carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Vamos lá? Primeira coisa, aprendemos que precisamos identificar, antes de mais nada, as grandezas. Então, distância em quilômetro e litro de combustível em litros são as duas grandezas importantes nesse problema. Na segunda linha, eu coloco os dados. Para 300 km, eu preciso de 30 litros de combustível. Com 60 litros, né, eu faço quanto? Eu coloco o x aqui, certo?
Agora a gente vai ter que identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Aumentando a quantidade de litros de 30 para 60, será que faço mais quilômetro? Parece que sim, né, pessoal? Sim, faço mais. Então as duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Então vamos lá. Agora vamos para o próximo, o next step, o próximo passo, né? A gente viu que são diretamente proporcionais. A segunda coisa que eu faço, ou a terceira, né? Uma coisa, a primeira é identificar as grandezas. A segunda, se são diretamente e inversamente proporcionais. A terceira coisa que a gente faz é colocar um tração. Tá vendo aqui o traço em azul? Tá? Eu coloco um traço de divisor mesmo. Então aqui fica 300 dividido por x e 30 dividido por 60. Tá? E aí, o próximo passo, eu pego a grandeza onde está o x e eu transporto aqui para o canto inferior esquerdo. Tá? Eu copio 300 dividido por x e coloco o sinal de igual. Tá? Onde está o x, eu faço sempre a mesma coisa. Agora a gente vai tratar outra grandeza. Outra grandeza é diretamente proporcional, então trago exatamente como está na tabelinha. Tá? Tá 30 sobre 60, trago aqui 30 sobre 60. Agora fechou. Agora é partir para o braço. Agora é só fazer a continha, né? E vai dar 600 quilômetros. Parece razoável? Será que esse X que eu achei, 600 quilômetros, será que faz sentido? Parece que sim, né? Com 30 litros, né? Eu faço 300. Se eu dobro, parece que eu dobro aqui também, né? Parece. Mas a gente sabe que dobra. Então vamos seguir com mais um exemplo, né? Agora esse aqui diz o seguinte: para percorrer 300 quilômetros, um carro levou 3 horas a uma velocidade constante de 100 km por hora. Se a velocidade média subisse para 150, em quanto tempo ele faria o percurso de 300 quilômetros? Então vamos lá. Quais são as grandezas? Quais são as grandezas que você acha que faz parte desse problema? A distância, será que é uma grandeza? Teoricamente, a distância é uma grandeza, mas é importante para o nosso problema? Não. Por que não? Porque ele não varia, né? Seja para o primeiro caso, quando percorro a uma velocidade de 100 km por hora, ou a 150, o percurso é o mesmo. Então, apesar de ser uma grandeza, não é importante para o nosso problema. Então, quais são as grandezas relevantes? A quantidade de horas que eu levo para percorrer a distância de 300 km e a velocidade em km por hora. Então, a gente monta essa tabelinha e vamos preenchendo. A primeira coisa é 3 horas. Em 3 horas, eu faço a uma velocidade de 100 km por hora. Né? E se eu aumentar a velocidade para 150 km por hora, quanto que eu faço? Quanto tempo que eu preciso? Coloco o x. Tá? A segunda coisa, a gente vai ter que identificar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Né? Então a pergunta que eu faço é, aumentando a velocidade de 100 para 150, você acha que fará em mais ou menos tempo? Né? Se eu aumento a velocidade, parece que eu faço em menos. Então, se eu aumento a velocidade, né, eu faço em menos. Então a setinha está para baixo. Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos continuar resolvendo essa questão. Tá? Chegamos até aqui, ótimo. O próximo passo é colocar o travessão de divisor. Tá? E o que eu disse na vez anterior? Onde está o x, eu jogo lá para baixo, canto inferior esquerdo. E coloco igual. Tá? E agora? Agora é a questão. Esse 100 dividido por 150, eu trago como está aí ou inverto? Eu vou inverter. Por quê? Porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu inverto a fração. E agora é resolver. Tá? Chegamos aqui a 2 horas. Faz sentido? Parece que faz. Se há uma velocidade de 100, eu faço em 3 horas. Se aumenta a velocidade, tem que ser menos que 3. E chegamos a 2 horas. Parece que faz sentido. Né? De qualquer forma, essa é a resposta correta. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos pegar um exercício um pouco mais complicado. Tá? Ele envolve mais de duas grandezas e, apesar de ser aparentemente um pouco mais complexo, com as dicas que você já sabe, com as técnicas que você já aprendeu, você consegue resolver esse problema tranquilamente. Então vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água
com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura o quê? 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, em vez de 6, quando o reservatório estiver cheio, né? Nas mesmas condições que na situação anterior. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a, ou seja, o que ele está perguntando? É a quantidade de ralos, né, nesse novo reservatório. Primeira coisa, de novo, quem são as grandezas? Aqui eu estou falando de capacidade de 900 metros cúbicos e aqui eu estou falando da mesma capacidade, só que com outro número, outra capacidade. Então, capacidade é uma grandeza. E qual é a outra grandeza? Quantidade de ralos é uma outra grandeza. Quase evidente, não é mesmo? Mesmo porque a pergunta cai em cima dela. Qual é a quantidade de ralos que eu preciso ter? E o tempo? Concorda comigo? Né? Aqui em cima ele faz em 6 horas. Aqui embaixo você quer que ele faça em 4 horas. O escoamento de toda a água. Então, essas são as 3 grandezas. Agora a gente vai preencher, né? Preencher essa tabela. Então, os dados do problema. Com 900 metros cúbicos, são 6 ralos. Aqui, 6 ralos. E o tempo que demora são 6 horas. Agora, o problema, ele diz o seguinte. Então, ele vai construir um novo reservatório com capacidade para 500, né? E o tempo que ele quer, ele deseja para escoar é 4 horas. E quantos ralos eu preciso? Não é? Então, montamos a tabela. Agora, a gente vai ter que identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa tabelinha que nós montamos. Agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter que fazer uma análise 2 a 2. Tá? Mas sempre com a grandeza, uma das grandezas vai ser sempre aquela onde está o x. Então, sempre vou fazer a análise, ser diretamente e inversamente, comparando com esse cara aqui, onde está o x. Então, vou comparar, analisar capacidade com quantidade de ralos. Então, a pergunta é, se eu aumento a quantidade de ralos, eu preciso de mais ou menos capacidade, né? Ou, se eu aumento a quantidade de ralos, eu consigo escoar mais ou menos capacidade para o mesmo, mantendo o tempo constante. Ou seja, o tempo eu não vou mudar, eu vou manter ele constante, não vou variar o tempo nessa primeira análise aqui. De novo, eu estou aumentando a quantidade de ralos. Se eu aumentar a quantidade de ralos, eu consigo escoar mais água ou menos água? Parece que eu consigo escoar mais, né? Se eu tenho mais ralo, parece que eu consigo escoar mais. Então as duas flechas são para cima, indicando que são diretamente proporcionais. Agora vamos fazer a mesma análise, pegando ralos e a outra grandeza, que é o tempo que sobrou. Né? Então, se eu aumento a quantidade de ralos e mantendo invariável a capacidade, consigo escoar em mais ou menos tempo. Então, se eu aumento a quantidade de ralos, será que eu demoro mais ou menos tempo para escoar a mesma quantidade de água? Escoo em menos tempo. Se eu tenho mais ralos, é a mesma quantidade de água em menos tempo. Então, quantidade de ralos e tempo são inversamente proporcionais. Certo? Então, vamos colocar os tracinhos. Se a quantidade de ralos, né, aumenta, a capacidade também aumenta e o tempo diminui. Né? É sempre importante colocar as flechinhas. É fundamental para a gente poder resolver tranquilamente. Qual o próximo passo? Eu pego onde está a grandeza, onde está o x, jogo aqui. Né? E o 900 sobre 500, como é diretamente proporcional, né? Então eu mantenho como está aqui na tabela. Né? E aí, outra grandeza, o que eu faço? Divido, somo? Não, eu multiplico. Agora eu trago 6 sobre 4 ou 4 sobre 6. E eu inverto, né? A gente viu isso. Como essa grandeza e essa aqui são
inversamente proporcionais e eu trago o tempo invertido. Agora é só resolver, pessoal, né? Resolvendo, a gente chega a 5 ralos. Tá joia, pessoal? É isso. Se vocês conseguiram pegar direitinho essas regras, vocês conseguem resolver qualquer problema aí de regra de 3 simples ou composta, inversamente proporcional, diretamente proporcional ou uma combinação das duas. Tá ok? Até a próxima.